Quantos querem receber uma palavra da parte de Deus? Diga bem forte, glória a Deus. Se acredita que Deus vai falar com você, diga glória a Deus. Mais forte, diga glória a Deus. Quantos vão participar da palavra, diga glória a Deus. Quantos vão pegar no Espírito, diga glória a Deus. Isso. Pastora Márcia, chega para cá, aplauda o Senhor na vida da pastora Márcia. Vai lá, glória a Deus. Glória a Deus. Hoje nós estamos com a dupla imparável, Márcio e Márcia. Meu Deus, cabe um sertanejo aqui, hein? Aleluias. Glória a Deus. Estenda sua mão para cá, vai. Estou com expectativa que Deus vai falar comigo. Amém, eu creio. Estou gostando de ver muitos irmãos viajando, mandando mensagem falando assim: pastor, nós estamos acompanhando a palavra mesmo na praia. Ou aí é crente, irmão. Meu Deus, se você for um deles agora, querido, você é um homem de Deus, a senhora é uma mulher de Deus na praia, parabéns, tá? Continue firme assim, em nome de Jesus, amém? Estenda a tua mão aqui. Pai, nós abençoamos a tua serva, declaramos pelo poder da tua palavra, que esta é uma noite em que o arqueiro vai lançá-la como flecha, que o Senhor possa usar os seus lábios, que o Senhor possa utilizar, ó Pai, a tua filha, para que ela possa ser usada como um veículo que venha transportar uma palavra direto do teu coração para os nossos corações. Que o Senhor abençoe a tua serva em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem acredita, diga amém. Deus te abençoe. Glória a Deus. Aleluias. Hoje eu estou mais nervosa do que o normal. Mas é assim mesmo. Irmãos, eu estava quinta-feira, quando meu marido veio aqui pro programa dos homens, eu sentei e comecei a escrever a mensagem. E confesso para os irmãos que a mensagem já estava praticamente pronta. Mas ontem, nós fomos fazer uma visita. E lá, Deus mudou tudo. Lá eu fui visitada pelo Espírito Santo. E quando eu fui falar para Camila, Deus falou no meu coração: essa palavra não é só para Camila. Essa palavra toda a igreja tem que ouvir. Então ontem mudou tudo. Então essa palavra está bem fresca, tá, irmãos? Está bem fresca. Eu quero falar sobre resiliência. Vou ter que limpar o óculos também, né? Porque glória a Deus. Irmãos, o que significa resiliência? Resiliência é a capacidade, né? Obrigada. Só um minuto, irmãos. Glória a Deus. É isso mesmo. Então, resiliente é aquela pessoa que se adapta facilmente às circunstâncias difíceis da vida. É aquela pessoa que tem capacidade de resistir aos ventos fortes, sem se curvar. É a capacidade de superar os problemas com equilíbrio, mesmo diante das adversidades, mesmo diante daquilo, de um cenário que parece ser loucura. E o salmo que Deus me entregou para que nós possamos meditar hoje é o Salmo 92. Salmo 92, a partir do verso 10. Está escrito assim: porém tu exaltarás o meu poder como o do boi selvagem.
serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantaram contra mim. O justo florescerá como a palmeira. Irmãos, há um tempo atrás, eu estudei sobre palmeiras, porque frequentemente somos comparados na Bíblia com as palmeiras. E eu descobri nesse estudo que as palmeiras, elas têm a capacidade de suportar ventos de até 150 quilômetros por hora, sem se curvar. Isso mostra que somente uma pessoa que está muito alicerçada, que tem as suas raízes verdadeiras no Evangelho, consegue suportar os ventos que batem na nossa porta, com essa fortaleza, com essa dignidade, com essa postura de vencedor. E diz mais, que nós, esses justos, que a Bíblia diz, cresceremos como cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios. Irmãos, átrios em uma habitação é o lugar de maior nobreza que existe. Sabe? E eu estava ali agora na sala pastoral, revendo um pouco tudo que Deus havia falado para mim. E eu me lembrei, pastor Eduardo, da profecia que o Senhor libera todo primeiro domingo aqui, com as nossas crianças e com todos os bebês que Ele apresenta. Ele fala, embasado aqui, ó, sabe, Deus falou isso fortemente, porque átrios são os melhores lugares, e Ele fala assim, que as nossas crianças, os nossos filhos, irão presidir com os presidentes, governar com os governadores, eles irão ter os melhores lugares. Átrios é o lugar de nobreza em uma habitação. Em um palácio é o melhor lugar. No templo é o melhor lugar, porque é o lugar de intimidade, é o lugar onde o Senhor te vê e Ele compartilha com você. E não para por aí. Esse texto diz que para nós que permanecemos com essa unção do boi selvagem, na velhice ainda daremos frutos. E não serão qualquer frutos, irmãos. Está escrito que serão frutos viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto, que Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluias. Todos esses privilégios acompanham a unção do boi selvagem. E o boi selvagem retrata esses filhos posicionados na palavra. Aqueles que não se curvam pelas pressões físicas ou espirituais. O boi selvagem não aceita o cabresto do pecado. Diferente do boi manso. O boi manso, ele é laçado facilmente. E logo em seguida, eu nasci na roça, irmãos. Então eu fui acostumado com carro de boi, com carroça, né? Então o carro de boi, você coloca aquele tanto de boi assim, e coloca uma plataforma, e naquela plataforma se coloca tudo o que você quer carregar. Então o boi manso, ele carrega muitos fardos, justamente porque ele não é livre no espírito, para não aceitar essas amarras. Imagina como que é um boi selvagem, na selva mesmo, no campo. Eu fico imaginando assim, aquele boi que pula, que tem liberdade. Essa liberdade do boi selvagem, que o texto diz, é a nossa liberdade no espírito. No espírito nós temos que ser livres, para acessar em Deus as nossas necessidades, e não nos curvar na força, na forma do mundo. Eu entendo que o boi selvagem, ele conhece Romanos 12.
Entende? E ele não se adapta a essa vestimenta mundana, a essas ondas de pensamentos do mundo, a essa roupagem que o mundo quer nos colocar a qualquer custo. Mas eu entendo que ele se renova todos os dias com a mente de Cristo, ele experimentando a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. E eu te pergunto, qual vento tem assolado a sua casa? Deus te fez como uma palmeira. E eu estou te perguntando, qual o vento que tem assolado a sua casa? A enfermidade? Você é livre no espírito para requerer Isaías 53, aonde na cruz tem a cura para a sua enfermidade. É o divórcio, o vento que vem batendo na sua casa? Você é livre para requerer o advogado mais competente, que nunca perdeu uma batalha, ou até mesmo o juiz que tem a última sentença, a última palavra. Qual é o vento que tem batido na sua porta? É a falência? É o desemprego? Você é livre para requerer Isaías 45, aonde Deus vai à frente, abrindo os caminhos e te mostrando as riquezas encobertas. Qual é o vento que tem assolado a sua casa? É o seu estado civil? É o seu sonho de casar? Ou até mesmo aquele sonho que muitas vezes, quando você menciona, as pessoas dão um tapinha nas suas costas e falam assim: é grande demais para você. Coloca os pés no chão. Isso aí não é para você, isso é para outras pessoas. Irmãos, isso é mentira de Satanás. Não aceita isso. A liberdade do Espírito não permite aceitarmos esses decretos do mundo. Algo comum que eu vejo hoje com uma roupagem mundana são famílias desajustadas, pais que não querem corrigir os seus filhos por medo de perder o amor dos filhos. Eu queria saber aonde que está escrito que correção é antônimo de amor. Porque, irmãos, eu procurei na Bíblia e na Bíblia não mudou o que está escrito lá em Hebreus 12. Continua a mesma coisa, a Bíblia não mudou. Está escrito assim, Hebreus 12, a partir do verso 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então, se você tem dúvida que você tem que fazer o certo e está comprando essa mentira como preço de verdade, você precisa dessa unção que despedaça todo o jugo e te coloca sem, sabe, qualquer tampão que está nos seus ouvidos, qualquer escama que está nos seus olhos. Você tem que ser livre para você tomar a decisão pautada na palavra do Senhor e não no modismo do mundo. Sabe, irmãos, quando eu vejo isso, eu tenho a nítida clareza de que essa pessoa não coloca Deus em primeiro lugar, porque ela está negociando um princípio. E o nome disso, irmãos, é idolatria. Muitos pais fazendo dos seus filhos deuses. Eu não posso fazer, coitado. Ah, mas será tempo de tela? Não, gente, mas senão ele vai dar birra, senão ele vai fazer isso, senão ele vai fazer aquilo. Ah, não, tadinho. Nossa, mas, irmãos, não é assim que Deus ensina.
a tratar os filhos, não. Se o mundo tentou imputar isso para você como verdade, chuta que é laço. O boi selvagem não se deixa laçar por esse engano. Nele existe posicionamento. Pais que compartilham dessa unção sabem governar os seus filhos e não negociam o seu papel, o seu lugar de autoridade. Para que se acomodar com essas mentiras? Para que, irmãos, negligenciar tanto o amor de Cristo? Respira aí, você está vivo? É dom de Deus. Talvez nem fosse para você estar aqui, mas pela misericórdia ou pela graça de Deus você está. Todos os dias nós somos expostos, né, à maldade do mundo, ao homem mau, a um assalto, a acidentes, a pandemias, guerras, a fatalidades do dia a dia. Mas você está aqui. Para que resistir tanto a esse amor? Esse amor que quer te levar para o átrio. E você decide ficar num lugar que não é nobre. Deus fica te empurrando o tempo todo. O que é mais fácil? A gente ir contra Deus ou a gente ir a favor de Deus? É a favor de Deus. Para que resistir a esse amor, irmãos? Eu não entendo. É tempo de tirar as escamas dos olhos. Chega de distrações. É tempo da gente estar atento, vigilante. Chega de passividade. É tempo de termos atitudes. O boi selvagem não se acomoda, irmãos, com um casamento meia boca. Não. Não. Ele busca recurso para se reinventar. Qualquer recurso ele busca, sabe? Busca ler um livro, busca ir no encontro de casais. Tem gente que quando não quer só dá desculpa. Mas é porque eu não... Não, irmãos, tem solução para tudo. Mas você precisa querer, sabe? O boi selvagem, ele é autêntico. Ele não dá desculpinha, ele assume a sua responsabilidade. Aquilo que é realmente necessidade de você mudar, ele não coloca a culpa no outro. Um homem que desfruta dessa unção é o oposto do Joãozinho sem braço. Tem muita energia masculina, ele faz o que lhe cabe fazer e ele não se torna fardo para a esposa, sabe? Ele sabe o que é ser o cabeça, ele sabe o que é ser sacerdote, provedor. E isso, irmãs, provoca na mulher mais admiração. Uma coisa que nutre o amor de toda esposa é a admiração. Um dia eu estava vendo um pregador e ele falou assim, que ele imagina que a mulher de Potifar se interessou tanto por José, porque ela viu nele postura de governador. Nós mulheres amamos ver essa postura nos maridos, de ter segurança, de falar assim, não, eu estou com ele, pode acontecer o que for, a gente chega lá, porque dá um jeito, em qualquer coisa ele dá um jeito. Essa postura de admiração nós precisamos ter. Agora, como que a gente admira o oposto disso? Um homem que não sabe nem a direção que tem que caminhar, um homem que se torna fardo, às vezes sendo omisso com as atividades dos filhos, com o encargo verdadeiro de ser pai, aonde deixa tudo para a esposa resolver e acaba sendo fardo até para a esposa. A mulher que desfruta dessa unção é a mulher sábia. Ela não atravessa o seu marido com a intenção de fazer melhor do que ele, ou mesmo de competir com ele. Ela sabe o seu lugar, ela sabe como ser uma lady, tá? Ela confia, irmãos, ela confia na escolha que ela fez de um marido inteligente, e ela consegue descansar nele. No último Hope,
no último Hope desse ano, o exemplo o testemunho da ex-juíza, Diana, mexeu muito comigo. Foi uma palavra assim que eu me emocionei do início ao fim. Por quê? Porque ela foi tão corajosa, mas tão corajosa para ser obediente a Deus. Deus pediu para ela deixar de governar as pessoas, e governar a casa dela. Então ela deixou de ser juíza, um salário que nós sabemos que é ajustado todo ano, mas que há 3 anos atrás, ela disse aqui com todas as letras, era R$50 mil, livre, todo mês. E a gente sabe que juiz tem 13º e várias outras ajudas. Pensa, o que é isso? Sem dizer que, além disso, ela ainda era mentora de várias outras pessoas que desejavam passar em concurso. Então, a fonte de recurso dela era muito grande. Mas Deus requereu tudo. Não existe em cima do muro com Jesus. Ou é tudo, ou é nada. Porque quem está em cima do muro é o morno, que Jesus quer vomitar. Então ela deu o testemunho de obediência. Ela abandonou tudo, por amor a Deus. E nesse momento, o marido dela era do agro. Ela disse aqui que ele era um homem bem posicionado. Mas que nesse momento que ela recuou, o marido dela ainda assumiu mais a dianteira da família. E nada houve falta no lar dela. Nada. Muitas vezes nós queremos competir com os maridos. E até trabalhar mais do que eles. Achando que assim não, a mulher moderna e tal. Muitas vezes o nosso lugar é um lugar de dar um passo para trás. Para que esse marido assuma o lugar que lhe é devido. Sabe por quê, mulher, que você não consegue desempenhar a função que Deus te entregou? Porque você está atribulada com aquilo que não é para você fazer. Qual que é a função que Deus te entregou? De ser acolhedora, auxiliadora. Mas você quer ser um general. E isso não alimenta o amor do seu marido. Olha, a unção do boi selvagem, ele aprende, porque no Espírito nós somos levados à mente de Cristo, que tem a sabedoria eterna. Então todos os dias tem que caber dentro da gente um pouco mais de aprendizado. E quando nós somos resilientes no nosso propósito, isso tem que ser real na nossa vida. Temos que aprender todos os dias. Todos os dias. Todos os dias é um dia de você tomar uma atitude que realmente vai impactar na sua casa, na empresa que você trabalha ou que você é dono. Mas você tem que buscar. Porque muitas vezes nós estamos sempre colhendo, num ciclo. É um ciclo vicioso. Você vence uma coisa, mas de repente é um ciclo. Sabe por quê? Porque aquela pessoa que faz sempre do mesmo jeito e não acompanha a nuvem, a nuvem que movimenta, que traz novidade de vida, ela vai colher sempre as mesmas coisas. Albert Einstein, ele dá o significado de loucura. Loucura é você fazer sempre as mesmas coisas e querer um resultado diferente. Você nunca vai conseguir. E sabe uma coisa? Jesus é o nosso mestre nisso. O exemplo de Jesus, lá no Getsêmani, quando ele leva os discípulos junto com ele para o Getsêmani, e ele se afasta um pouquinho dos discípulos, e ele vai orar sozinho. Ali ele estava tremendo, ele estava suando sangue, ele estava numa profunda angústia. E diz lá em Mateus 26, no versículo 39, depois repete no versículo 42 e no 44 a mesma frase. Jesus pede 3 vezes ao Pai: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, em alguns momentos,
nós vamos aprender com Jesus que mesmo o nosso muito orar, a circunstância não muda. Nós é que temos que mudar em função das circunstâncias. Ele orou, ele era o Filho de Deus. Ele pediu, faltou fé nele? Faltou sabedoria? Não faltou. Mas as circunstâncias não mudaram. Em algumas vezes nós vamos orar e vai parecer que Deus não está nos ouvindo. Mas você sabe o que Deus quer de nós? Que em nós haja a possibilidade da gente se alargar com as circunstâncias e aprender com ela. E Jesus nos mostra isso aqui. Eu vou provar para vocês. Em Hebreus 5:8 diz assim: ainda que era filho, porque Jesus ele veio numa condição, irmãos, que ele era 100% homem e 100% Deus. Ainda que ele era filho, ele aprendeu a obediência. Peraí, não, é um paradoxo. Como assim? Jesus já foi desobediente para ele aprender o que é obediência? Como que é isso? Não, pastora, não entendi. Está escrito aqui: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Nele, em Jesus. Quando, em Hebreus um pouco mais na frente, fala assim que mesmo ele sendo o Filho de Deus, ele não se considerou Deus. Ele veio, ele se despiu de toda a glória para viver como eu e você. Então até no último dia, fala lá em Hebreus, né? É como se fosse assim, que ele aprendeu o último nível de obediência. Ele já sabia o que era obediência, mas ele fala aqui que ele coube nele aprender ainda um pouco mais, o último nível, a obediência da morte na cruz, para cumprir um propósito. Tem muita gente que fala, eu sou cristão, mas bate no peito e fala, se quiser conviver comigo, vai ter que ser do meu jeito. Eu dito as regras. Eu nasci assim. Eu sou sempre assim. Tá muito mais para ser a Gabriela, né, daquela canção de Gal Costa, do que para ser cristão. Mas bate no peito e fala que é cristão. Não está exalando o bom perfume de Cristo. Quando nós somos livres no Espírito e carregamos a unção do boi selvagem, nós aprendemos todos os dias, porque o boi selvagem é Cristo. E Ele nos ensina que até no último dia da nossa vida, cabe em nós um pouco mais de aprendizado. Eu aprendo, irmãos, com os meus filhos. Tem pai que é tão arrogante, que ele acha que filho não tem nada a acrescentar. Foram os meus filhos que me deram a patente de mãe. Foi por causa deles que eu me tornei mãe. Eu aprendo todos os dias com eles. Eu aprendo com os meus funcionários. Eu aprendo com o meu marido. Eu aprendo muito com o meu pastor. Eu aprendo muito com as minhas ovelhas. Com os meus clientes, meus irmãos. Eu aprendo muito com o problema de cada um. Porque cada realidade cabe dentro de mim um pouco mais de aprendizado. Mas tem gente que bate no peito e é arrogante. E eu quero te dizer que a arrogância e a altivez te afasta do DNA de Cristo. Se você verdadeiramente é cristão, em você isso tem que cair por terra na autoridade do nome de Jesus. E quando nós falamos de resiliência, nós lembramos muito do choro, porque as circunstâncias ruins, elas nos remete ao choro. E isso me traz também aquela passagem do Salmo 30, onde diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Uma vez escutando
vendo um post do Instagram do pastor Luciano Subirá. Em 1 minuto e meio, ele explicou esse versículo de uma forma que penetrou profundamente no meu coração. Ele disse assim: noite nos remete à escuridão. Escuridão, trevas. Trevas na Bíblia nos remete a quê? A ignorância. Quando fala fulano está em trevas, né? Ele não está enxergando nada, ele é ignorante. O dia já nos remete à luz, nos remete à revelação, à verdade, à clareza. Então ele disse assim, que o seu choro, ele tem prazo de validade. Ele dura o tamanho da sua ignorância. Se você carrega desta unção, você não deve querer permanecer na ignorância, mas você deve buscar em Cristo a renovação da sua mente todos os dias, porque o seu choro vai durar o tempo da sua ignorância, mas a alegria vai vir com a revelação da palavra para o seu propósito. Amém, irmãos? Nós temos que nos alegrar com o Senhor todos os dias. É nele que está a nossa esperança. É nele que estão as nossas respostas. É nele. Não adianta a gente querer fugir, negociar. É em Cristo que está a nossa resposta. Muitas vezes a nossa fé é rasa. E alguns até participam, né? Da seita do 6 horas. 6 horas por mim, irmão? 6 horas, né? E irmãos, e tem gente que sai longe de casa para ir atrás da irmãzinha do manto, do profeta fulano de tal, do profeta ciclano, porque eu vou lá, porque lá tem uma palavra. Você sabe o que é isso? Normalmente, essas pessoas não têm coragem do enfrentamento. Elas querem fazer como Pilatos, lavar as mãos. Ah, ele falou, se Deus quis assim, é porque não era para ser. A irmã orou, mas Deus não quis. Olha, a unção do Salmo 92, ela nos cobre de autorresponsabilidade, de entendermos verdadeiramente o nosso propósito e termos atitude, sair da passividade e ter a atitude. Eu posso até receber sim uma oração, eu posso até receber sim uma profecia, mas a minha parte eu vou fazer, porque essa realidade não está na irmã do manto, essa realidade não está no pastor da igreja, essa realidade está em mim. Eu tenho que fazer a minha parte. Irmãos, e isso é tão forte, porque na Bíblia nós temos vários exemplos. Lá em Isaías, não lembro o capítulo, mas quando fala da história de Ezequias, Isaías chega para Ezequias e fala assim: olha, arruma a casa, porque Deus vai te levar. Ezequias vira para o canto e faz a parte dele, negocia, fala: Senhor, olha, ele não pediu a oração para o profeta, ele virou para o canto e falou: aqui agora sou eu e Deus. E o que era mais fácil, irmãos? O que era mais fácil? Deus aumentar 15 anos de vida ou curar uma úlcera? Era mais fácil curar, ué. Pronto, curou. Mas a cura da úlcera, ele deixou para o profeta ir atrás. Ele alargou os dias de vida. Ele então entrega mais 15 anos para o rei Ezequias. Agora, estava nas mãos do rei viver com uma úlcera e viver uma vida meia boca, mais ou menos, com dores, ou então buscar a cura na medicina, buscar a cura de um remédio, não sei, mas a parte dele, ele teve que fazer. Quando os amigos, né, de Jesus, de Lázaro, de Maria e Marta, chega até ele e fala assim: Jesus, o seu amigo está enfermo. Ele fala assim: olha, calma lá, essa doença não é para a morte não, é para a glória de Deus. E Jesus,
ele se atrasa de propósito. E quando ele chega lá, o povo fica assim, né? Mas como assim, Senhor? Vai feder, já tem 4 dias, né? O que era mais fácil, gente? Ressuscitar um morto que tinha 4 dias, que já estava morto, que provavelmente estaria fedendo, ou remover a pedra? Remover a pedra. Ele poderia só fazer assim, a pedra ia andando. Ele tem poder para isso. Mas ele falou assim, gente, remove a pedra. Porque o que for para você fazer, eu não vou fazer. Eu vou fazer o milagre. O impossível eu vou fazer. O possível é você que tem que fazer. Amém? Nós temos que buscar, gente. Nós temos que buscar essa autorresponsabilidade. Nós não podemos negociar isso. Muito cuidado. Deus quer uma vida de abundância para você. Não escolha viver nas trevas, na ignorância. Muito cuidado com o cabresto que Deus tem colocado, com as escamas nos seus olhos. Outro dia uma pessoa veio me dizer assim, Márcia, fulano de tal, não vou dar esse exemplo não. Vou dar um exemplo assim, real comigo. Eu não vou falar de outras pessoas. A pastora Lorena chegou em mim aqui e falou assim, Márcia, não gostei dessa pessoa que você está caminhando. Ela não frequenta a sua casa não, né? Eu falei, não, pastora Lorena, calma. Eu sei muito bem as pessoas que eu levo para dentro da minha casa e as pessoas que eu tenho que evangelizar só aqui. Ela falou, olha, eu fui criada com 4 irmãs. Então minha mãe e meu pai adestrou os nossos olhares assim para a gente identificar assim no olho, sabe? Aquelas pessoas que não podem vir para o núcleo, para o átrio da nossa casa. Mulheres casadas, nós somos muito dadas a amizades. E às vezes nós não temos essa maldade. Muito cuidado com as amigas que você traz para dentro da sua casa. Muito cuidado. Muito cuidado com o átrio da sua casa. O seu quarto, a sua cama. Muito cuidado. Nós temos que saber selecionar as pessoas que entram na nossa casa. Tem amizades que nós podemos sim nos encontrar num restaurante, sair, conversar, mas tem amizade que não faz parte do ciclo da nossa casa. Muito cuidado com as escamas que estão nos seus olhos. Na palavra de Deus fala que nós temos que ser astutos como a serpente. O boi selvagem, ele não é inocente. Ele é selvagem. Então, tenha esse olhar de águia. Muito cuidado. Muito cuidado, não seja tão assim, sabe? Nossa, não tem maldade, não tem isso, não tem aquilo. Eu já vi irmãos da igreja, de fortes ministérios, se separando. Porque é muito amigo da igreja, porque é muito crente, porque é muito irmão e está muito junto. Se separou porque um se engraçou com a esposa do outro, e a esposa aceitou, e assim ficou, e etc. Muito cuidado. A minha pergunta nessa noite é: qual a úlcera que você precisa curar? E qual a pedra que você precisa remover? Eu queria chamar o louvor aqui. Eu já estou caminhando para o final. Mas essa é a pergunta. Para você que veio hoje à noite e está aqui, para você que está me assistindo pela internet, a minha pergunta é: qual é a úlcera? O Senhor já fez um milagre na sua vida, mas qual é a sua responsabilidade? O que Deus te pediu para você sair de uma vida medíocre e passar a ter a vida abundante? O que você precisa fazer para sair do comum e habitar no átrio do Senhor? Aonde lhe falta resiliência
para você entender que é necessário aprofundar as suas raízes e se permanecer como a palmeira. O choro vai durar o tempo da sua ignorância. É tempo de agir. É tempo de atitude. Chega de passividade. Toma para si essa palavra e tenha autorresponsabilidade. O que for de você fazer, Deus não vai fazer para você. O que for para você fazer, o seu marido não vai fazer para você. O que for para você fazer, o pastor Eduardo não vai fazer para você. A cabeça foi: remove a minha pedra, ou choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Deus disse para mim que hoje, nesse altar, jorraria dessa unção. A unção do boi selvagem, que despedaça todo jugo. A unção que acaba com a procrastinação. A unção do enfrentamento e da resiliência. Ela vai fazer um ato profético aqui, parece. Deixa eu ver o que ela vai falar. E assim como está escrito no verso 10, nós teremos essa unção com óleo fresco. E para você que precisa dessa unção, eu gostaria de chamar aqui o pastor Eduardo, porque eu vejo no pastor Eduardo essa unção com muita nitidez. Ele não se curva com as tempestades. E olha que nesses 2 anos foram muitas. Ele não negocia o propósito. Ele ensina, não com palavras, mas com testemunho, a resiliência para nós. Ele nos ensina, não só com palavras, mas com testemunho, o que é ter fé e o que é ser filho de Deus. E eu creio, que assim como no Salmo 139 diz que a unção que está na cabeça, ela escorre pela barba e acompanha todo o corpo. Eu gostaria muito de fazer um momento de unção. Se você se enquadra nessa necessidade de realmente buscar dentro de você a força para parar de procrastinar com aquilo que você já sabe que tem que fazer. Se você necessita realmente de despedaçar o jugo daquela sentença que foi decidida a seu respeito, sobre o seu casamento, sobre algum vício que você tem, sobre a enfermidade que você carrega, hoje é o dia dessa unção. Então eu gostaria que você que precisa desse um passo de fé e viesse aqui na frente, porque do altar vai jorrar a unção que você precisa para a sua vida, a unção do boi selvagem. Amém? Glória a Deus. Irmãos, enquanto o pastor Eduardo estiver orando, eu gostaria que os pastores todos, você pega o óleo de unção, pastor Alain? Deixa eu ver. Nós iremos ungir vocês. Nós iremos ungir debaixo de uma palavra profética do anjo dessa igreja. A todos vocês, certo? Então nós ficaremos nas laterais e será uma unção. Nós não iremos orar. A oração vai vir da fonte. A unção vai vir do trono de Deus, guiada pelo pastor Eduardo. E nós iremos ungir, apenas ungir vocês. Combinado? Combinado? Amém, então. Eu gostaria que o louvor ministrasse e o pastor também. Quantos recebem essa palavra? É isso aí mesmo? Quem quer participar, diga glória a Deus. Glória a Deus. Fica aqui, pastora. Nós cremos no poder de Deus, amém, irmãos? Quando nós começamos essa comunidade há 2 anos atrás, nós não tínhamos ideia de como o Senhor provaria a nossa resiliência. Depois de 1 mês de comunidade, pastor Rodrigo, eu escrevi algo que enquanto a pastora pregava, eu repeti aqui, e eu queria ler para você rapidinho. Está escrito assim: seja resiliente. O Senhor falou isso comigo.
Há 2 anos atrás, nós tínhamos 2 meses aproximadamente. Eu posso te afirmar que nesse momento em que você me escuta, centenas de pessoas à sua volta estão paralisadas pelo impacto promovido por alguma deformidade apresentada pela vida. A maioria dessas pessoas acredita que estão sendo paralisadas pela dor, pelo sofrimento, e por conta disso foram bloqueadas para desenvolver uma capacidade de lidar e administrar com os próprios problemas e de sobreviver e superar momentos difíceis. A única forma de suportar as derrotas que sofremos sem perder o ânimo é sendo resiliente. Resiliência é a capacidade de voltar à forma original após ser submetido a uma deformação, ou seja, de se manter estruturado perante situações estressantes. O nível de resiliência do indivíduo determinará se ele terá sucesso ou se ele se perderá pelo caminho. Não importa o tanto que a vida te bateu, decida se levantar e desenvolver a estabilidade chamada resiliência, pois o sucesso se faz de quedas e derrotas sem se permitir parar. Quem pode dizer glória a Deus? Talvez você está completamente desconfigurado pela dor, pelo desafio que a vida tem te promovido. Eu sei que muitas vezes a gente olha para o lado e parece que a vida de alguém é muito mais fácil do que a nossa. Você já teve essa impressão, sim ou não? Parece que tudo dá certo para ele, parece que tudo dá certo para ela, e parece que tudo é tão difícil para mim. Mas a verdade é que as pessoas, elas aprenderam a apresentar somente os seus troféus. Ontem eu conversava com o Tiago, cadê o Tiago? Eu conversava com o Tiago e com a Cis, e a gente falava justamente sobre isso ali na empresa de vocês. As pessoas só conseguem ver as nossas vitórias, mas elas são incapazes de perceber que no dia a dia nós somos tão humanos como elas, choramos como elas, nos entristecemos, muitas vezes pensamos em parar, pensamos em desistir, mas nós entendemos que a única forma de permanecer é através da força do Espírito Santo que habita dentro de nós. Escute isso: você só vai parar se você confiar mais na sua força do que na força do Senhor. Alguém me perguntou: pastor, por que você não para? Eu sou categórico em dizer: é porque eu decidi confiar mais em Deus do que em mim. E eu queria compartilhar isso com você. Essa unção promovida pelo salmista Davi aqui, a unção do boi selvagem, é uma unção que não tem a ver com você, é uma unção que tem a ver com Ele. O teu braço pode ser muito forte, a tua inteligência pode ser alargada, a tua sabedoria pode ser comparada à sabedoria de Salomão, mas tudo isso mais cedo ou mais tarde vai se tornar pequeno demais diante de alguma situação. E se você não carregar essa unção, você vai parar. Por isso nós vamos fazer uma oração profética aqui, e você vai se apossar da unção do boi selvagem. Nós estamos começando um ano novo, finalizando um ano velho, e tem muita gente dizendo assim: eu não estou suportando mais a pressão, e eu não sei como que eu vou começar o próximo ano, porque eu estou impactado pela dor do ano presente. Mas o Espírito de Deus é aquele que renova as nossas forças. Quantos querem ser renovados? Ai, 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 eu sinto o Espírito Santo se mover sobre este lugar, amém? Coloca a tua mão assim. Paizinho querido, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro pelo poder da tua palavra, que a unção do boi selvagem está sendo impartida sobre este lugar. Meu Deus, eu vejo muita gente que está tão deformada pelas lutas, pelas situações, pessoas que estão irreconhecíveis, dizendo assim: se o pastor soubesse que eu estou em depressão, ele não falaria isso. Se o pastor soubesse que eu estou sorrindo por fora, mas chorando por dentro, ele não falaria isso.
Só Deus e eu sabemos o que eu estou passando. Nem o meu marido sabe, nem a minha esposa sabe o que eu estou atravessando. A escuridão dentro de mim, a tristeza está cortando a minha alma. Se o pastor soubesse, ele não diria. Mas não tem a ver contigo, tem a ver com aquilo que o Senhor decidiu fazer através de você. Por isso eu profetizo: o Espírito de Deus está liberando sobre você uma unção nova, uma unção fresca, uma unção capaz de quebrar o jugo. Eu declaro em nome de Jesus que todo cansaço desapareça. Eu dou uma ordem agora na autoridade do nome de Jesus. Espírito de depressão. A ciência diz que você é o mal do século. Mas eu quero declarar na ousadia do Espírito Santo, em nome de Jesus, toda mente que tem sido tocada pela depressão, pela tristeza, pela amargura, pela falta de expectativa, por situações que têm sido difíceis demais para atravessar, eu declaro em nome de Jesus: espírito de depressão, de tristeza, vontade de morrer, em nome de Jesus, sai! Eu declaro em nome de Jesus que a paz do Senhor traga sanidade, equilíbrio sobre você. Eu declaro que ainda dá tempo, ainda dá tempo, ainda dá tempo. Sara imaginou não dá tempo mais e decidiu dar um jeitinho, e por causa disso a sua casa quase sucumbiu. O Espírito está me usando para dizer: ainda dá tempo, ainda dá tempo, ainda dá tempo. A palavra está em movimento, a palavra está se movendo, a palavra está se movendo. Ainda dá tempo, ainda dá tempo, ainda dá tempo. Eu profetizo: no lugar da tua vergonha, eu declaro dupla honra. No lugar da tua desonra, eu profetizo honra. Eu declaro pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus, você não para por nada, você não fica na beira do caminho por nada, você não para por nada. Eu declaro: você não vai parar. Som de ousadia, som de conquista, som de multiplicação. Recebe aqui. Escute. Quem aqui está vivendo o pior período da sua história? Eu não disse o pior período desse ano, da sua história, e tem coragem de reconhecer? Levanta a mão. Vem só para o centro do altar aqui. Pastor, estou vivendo o pior período da minha história, mas eu tenho vergonhinha, estou na igreja, eu tenho vergonha, eu não posso falar, porque a igreja é lugar de gente que está dando bem. Você viu? Pastor prega sobre prosperidade, então quem não está prospera. Não, eu estou dizendo que você está na Betesda, a casa da misericórdia, e você está no lugar certo, na hora certa. E a Bíblia diz que no lugar certo, chamado Betesda, o anjo decidiu descer para mover as águas. Estenda todos vocês as mãos aqui para o centro do altar, vai. É eu, Senhor, que mudo o tempo e estações. Removo reis e estabeleço reis. Dou sabedoria aos sábios e inteligência aos entendidos. Na ousadia do Espírito Santo, eu chamo a existência agora de uma transição de tempo. Em nome de Jesus, que seja agora alterado no calendário dos céus e da terra uma mudança de estação.
do pior tempo da história dos teus filhos, que nasça agora um tempo de prosperidade e paz. Eu profetizo na ousadia do Espírito Santo, o cumprimento da profecia de Daniel. Uma mudança de estação se inicia agora. Eu ligo agora esta oração na terra e nos céus. Na terra e nos céus. Camila, chega aqui, Camila. Eu fiz uma aliança com Deus e eu disse assim para Ele, que se fosse necessário morrer envergonhado para glorificar o nome dEle, eu morreria. Espírito Santo, se a minha vida tem aliança contigo, esse câncer morre. Manifesta agora o teu poder. Toca agora na vida da Camila. Espírito de enfermidade, não resista. Não resista. Você não pode resistir. Em nome de Jesus. É uma ordem, não é um pedido. É uma ordem. Em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade, sai! Eu declaro agora os órgãos da Camila limpos, purificados para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, eu dou uma ordem agora no reino do Espírito. Não tem autoridade para transferir. Esse câncer morre. E eu dou uma palavra de ordem, sem retorno. É uma liberação e sem transferência. As filhas da Camila, que é o medo dela, não serão tocadas por esse mal. Eu declaro 1000 gerações. Senhor, glorifica Jesus Cristo nessa noite. Eu declaro derrotado todo espírito de enfermidade. E para a glória de Deus, que o corpo da Camila se reestabeleça. E o nome de Jesus seja glorificado. Pastora, coloca a mão, por favor, no local do câncer. Pode colocar. Espírito Santo. Achando corobacharababas. Xangarabassuriandas, queima, queima, queima. Espírito Santo, queima, 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 queima. Chacatuba, rabachás, sai! Células, ouça a voz do Senhor. Sejam todas reestabelecidas em nome de Jesus. Nós declaramos a Camila sarada, curada, para a glória de Deus. Quantos podem aplaudir ao Senhor por isso? Diga glória a Deus. Escute, antes de encerrar, dois anos atrás, aqui nesse lugar, pastora Lorena não está aqui, né? Pastora Lorena, você lembra? Quando trouxeram aquele homem, o Senhor falou comigo: filho, não tenha medo de ser envergonhado comigo, porque eu estou na tua vergonha, estou na tua honra. Trouxeram um homem com paralisia, ele não podia andar, chegou carregado aqui, eu estava pregando,
para menos de 100 pessoas. Quando o Espírito me visitou e disse: desce e ora por ele. Ele chegou aqui carregado e saiu daqui andando para a glória de Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Eu tive o privilégio de ser usado para poder levar 6 pessoas à cura de câncer. Eu acredito no poder de Deus para mudar a sua história. Não tenho mérito algum nisso, mas eu acredito que Deus pode mudar a tua história. Eu não sei como anda a tua realidade. Talvez você está se sentindo um fracassado e uma fracassada, dizendo assim: por que nada acontece? Mateus 7,11, ele está dizendo assim: vocês que são pais maus, sabeis dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais eu, vosso Pai Celestial, darei todas as coisas àqueles que me pedirem. Ele está dizendo: eu sou melhor do que vocês. Eu quero orar para que Deus libere algo que você tem chorado para que aconteça. Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Diga glória a Deus. Coloca a tua mão assim. Eu quero que você coloque agora no altar aquilo que você não pode fazer com a força dos braços. Eu quero dispensar uma palavra que os céus vai tocar naquilo que é impossível sobre você. Paizinho querido, está escrito na tua palavra em Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Mateus 24,35, passarás os céus, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. 1 Timóteo 1,15, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Eu declaro pelo poder da palavra de Deus, eu declaro pelo poder da palavra de Deus, eu declaro pelo poder da palavra de Deus, que aquilo que é impossível agora se torna possível por intermédio da fé no Filho de Deus. Em nome de Jesus, que se manifestem agora sinais e maravilhas para a glória, para a glória, para a glória de Deus. Eu declaro pelo poder da palavra de Deus, que se manifesta hoje aquilo que você nos últimos 10 anos não conseguiu realizar, que o Espírito de Deus costure a sua história e manifeste poder. Pai, em nome de Jesus, temos levado o Senhor a sério nesta casa, e que se inicie um tempo chamado agora, em que o teu nome seja exaltado em Goiânia. Por isso, Senhor, nós declaramos que cada causa está sendo visitada agora. Cada causa está sendo visitada. Aquelas que eu conheço e aquelas que eu não conheço estão sendo visitadas agora pelo teu Espírito. Eu declaro agora: milagres se manifestem pelo poder da palavra de Deus, em nome de Jesus. Portas fechadas se abram, em nome de Jesus. Que haja libertação da mente, em nome de Jesus. Depressão desapareça, em nome de Jesus. Escassez seja agora substituída pela generosidade, em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade saia. Quantos recebem essa palavra? Diga glória a Deus. Você recebe essa palavra? Alguém me perguntou: pastor, como é que a gente consegue receber um milagre? Não é porque eu senti calafrio que eu recebo um milagre, é porque eu dei voto à palavra do profeta. Deus liberou uma palavra, eu caminho a partir de hoje sobre esta. Pastor, mas eu vou sair agora.
O mesmo carro eu vou andar nele. Às vezes vai ter que parar na oficina amanhã. E agora o Senhor me prometeu, porque eu preciso de um carro para trabalhar, e esse carro não está me atendendo. Eu vou reclamar ou eu vou andar segundo a palavra que eu recebi? Eu não vou olhar para aquilo que está diante dos meus olhos. Eu vou confiar na palavra que Deus falou. Quantos estão aqui podem dizer glória a Deus? Você vai sair daqui hoje, escute. Deus falou comigo: faça o coquetel para a igreja. Vai custar 50 mil. Nós não temos no caixa. E eu não estou pedindo nada aqui, amém? Glória a Deus. Eu quero só te ensinar como vivemos. Quando Deus falou comigo, eu não decidi andar segundo o dinheiro que está no caixa. Eu decidi andar segundo a... É por isso que o milagre já aconteceu. É por isso que eu vou chegar em casa e vou dormir. Sabe por quê? Porque quem prometeu é o responsável por fazer. Por isso que quando Deus fala, o filho vai e descansa. O problema é que nós estamos parecidos com aquele povo que desceu para espiar a terra em Números capítulo 13. Espia a terra que eu hei de, diga comigo, dar. Deus está dizendo: vai ver a terra que eu vou entregar. Só que quando eles chegam lá, tem gigante, tem o quê? Mas peraí, Deus falou: vai ver a terra que eu vou. Só que chega lá, tem o quê? Deus mandou observar. Deus falou: você vai lá só ver o que eu vou fazer. Era para ir e voltar. Quando eles voltam, eles começam a dizer: não dá não, porque como que eu vou conquistar uma terra que tem gigante? Essa geração. Só que nós somos da geração de Caleb e Josué. Eles voltam dizendo assim: a terra é nossa, a terra é incrível, a terra mana leite e mel, os frutos são gigantes. Eles não dizem que tinha gigante, eles dizem que o resultado da terra era gigante. E eles voltam glorificando a Deus. Ele está dizendo, em entrelinhas: nós não temos que nos esforçar além da medida. Nós temos que confiar além da medida. Confia a partir de hoje que você vai experimentar o que você nunca experimentou. De verdade, irmãos, vamos ser verdadeiros. Nós temos 1000 irmãos nessa casa. Vocês acham que dá para sustentar uma estrutura desse tamanho, nessa região? Essa casa foi preparada para ter 3.000 irmãos. Por que que nós estamos aqui em prosperidade? Porque nós entendemos que o celeiro está nos céus e Ele escondeu na terra. E não caminhamos segundo a conta bancária, mas caminhamos segundo a palavra que Deus liberou sobre nós. Você está me entendendo? Diga glória a Deus. Essa é a chave que precisa mudar na tua história. Você tem que sair daqui hoje dizendo: Senhor, eu vou ignorar o que eu estou vendo. Não importa o que eu estou vendo, o cenário é o mesmo, mas a palavra está em movimento a meu favor. Quero orar por você, amém? Para a gente poder finalizar o culto. Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Glória a Deus. Espírito Santo, eu sinto o cheiro. Eu sei que grandes coisas virão. Hoje foi a primeira vez que o Senhor me mostrou algo. Eu tive uma visão nessa casa. Obrigado, Deus. Eu confio em Ti. E eu quero te fazer um pedido. Não despeça o teu povo daqui sem receber aquilo que o Senhor decidiu entregar. Quando a gente sair daquela porta, o diabo vai querer nos confundir. Vai dizer assim: dá uma olhada, o mesmo valor que você precisa, agora você continua precisando. A tua mesma realidade antes de você ir no culto, agora continua. Mas a diferença é que quando Davi foi ungido, na segunda-feira nada mudou. Mas a Bíblia diz que a partir de segunda-feira Davi carregava uma palavra. E por causa da palavra, tempos depois ali,
Davi se tornou rei de Israel. O que o Espírito está dizendo é: pode não mudar nada na segunda-feira, mas a partir de agora você carrega uma palavra, e esta palavra vai estar em movimento até eu fazer cumprir tudo aquilo que eu te prometi. Eu declaro a unção do boi selvagem sendo derramada sobre a tua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aplauda o Senhor, vai. Os nossos pastores, eu vou liberar a bênção aqui. Eles estão na porta e eles vão liberar uma unção. Você crê nisso, sim ou não? Você vai receber uma unção, a unção do boi selvagem. Pastor, se acredita? Eu acredito em muita coisa, irmão. Eu acredito em ato profético. Nós vamos fazer um ato profético, eu e os pastores, esse ano ainda, para fechar um ciclo e abrir outro. Eu acredito em coisas assustadoras. Você nunca vai viver o que você não crê. Você só pode viver o que crê. Amém? Só que tem que estar na Bíblia. Amém? Se não estiver na Bíblia, não acredita não. Tá? Põe a sua mão assim. Que a graça do Senhor, o grande amor de Deus e as consolações do Santíssimo Espírito atinjam a tua vida, de dentro para fora. Eu declaro pelo poder da palavra de Deus um tempo de prosperidade e paz vindo sobre a tua casa. Eu profetizo que pode parecer que nada mudou, mas no outro dia a Bíblia diz: o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Eu declaro que o Espírito de Deus vai se apoderar de você. Que venha um tempo novo, um tempo poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que sinais se manifestem e que o nome de Jesus seja glorificado. Eu abençoo a tua vida. Vá em paz.